Oi, gente! Vou continuar falando sobre o tratamento de um aneurisma cerebral que rompeu. Anteriormente eu falei do fechamento desse aneurisma, seja através de clipagem microcirúrgica ou seja através de embolização, que é a técnica de colocação de molinhas de metal por via endovascular. Agora eu vou falar sobre outras complicações decorrentes da ruptura desse aneurisma que o paciente está sob risco nos próximos dias. Uma primeira preocupação é em relação à quantidade de sangue que extravasou para dentro do cérebro. Quando nós temos uma hemorragia muito grande, forma-se então um coágulo que começa a fazer uma pressão dentro do cérebro. Nós sabemos que o compartimento intracraniano não consegue se expandir porque ele é protegido em volta pelo osso, que não se expande. Então, qualquer crescimento de volume ali, seja por hemorragia, como é o exemplo de um aneurisma cerebral, ou seja por outro exemplo, como um tumor cerebral, começa a fazer uma hipertensão intracraniana. E isso pode ser tão grave que pode levar o paciente a entrar em coma e até mesmo a óbito. Se isso estiver acontecendo, é necessário fazer uma cirurgia para diminuir essa pressão do cérebro. Isso pode ser feito com uma abertura no crânio para drenagem desse hematoma ou mesmo para fazer um outro tipo de cirurgia que consiga expandir esse cérebro e ele consiga eliminar essa pressão que está fazendo um risco de vida iminente. Uma segunda complicação se chama hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no cérebro. Todos nós temos um líquido por dentro do cérebro que é responsável pela proteção imunológica, pela proteção mecânica, pela nutrição desse cérebro, e esse líquido fica sendo produzido e absorvido o dia inteiro ao longo de uma vida inteira. Só que quando acontece uma hemorragia por conta desse aneurisma cerebral, a absorção desse líquido ela fica prejudicada. O cérebro continua produzindo esse líquido como ele sempre produziu, só que esse líquido, por não ser absorvido, começa a se acumular. E isso faz a questão da hidrocefalia. A hidrocefalia ela tem que ser tratada, porque da mesma maneira também pode fazer uma hipertensão intracraniana e existem algumas técnicas cirúrgicas para isso. Ou seja, um paciente que inicialmente já passou por uma cirurgia para o fechamento do aneurisma, ele pode vir a precisar de uma nova cirurgia para a drenagem do excesso de líquido da hidrocefalia. E a questão é que essa hidrocefalia ela pode se dar tanto imediatamente, logo após o aneurisma que se rompeu, como ela pode se dar de forma tardia. Ou seja, inicialmente o paciente não tinha desenvolvido hidrocefalia, ele às vezes até já foi para casa e depois ele retorna com sintomas neurológicos em função dessa hidrocefalia, que pode se desenvolver nas primeiras horas, nos primeiros minutos, como eu falei, ou depois de horas, dias ou até mesmo meses. A presença do sangue dentro do cérebro, ele é irritativo e pode causar crises convulsivas ou convulsão. E isso também, da mesma maneira, pode ser tanto numa fase inicial, logo após a ruptura do aneurisma, como pode se desenvolver tardiamente. E pode ser também em um momento só temporário, como pode ser que isso fique como uma sequela desse aneurisma cerebral, que o paciente acaba se tornando epilético. Outra questão são as infecções hospitalares. Como são pacientes graves que vão ter que permanecer por tempo prolongado, principalmente em ambiente de UTI, e vão passar por algumas cirurgias, esses pacientes têm sim risco, por mais que a gente cuide, por mais que as instituições hospitalares tenham o máximo de cuidado, eles infelizmente correm risco sim de desenvolver infecções hospitalares. Então essa é uma das nossas preocupações. Muito obrigada até aqui.